Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre os átomos e suas características, os íons, como eles são formados e a distribuição eletrônica, tanto dos átomos quanto dos íons. Vamos lá? Bom, eu vou fazer aqui uma breve recordação aqui dos modelos atômicos, só para a gente poder aqui fazer um link com a aula de hoje, tá? Então, a gente começa lá em 1808, quando Dalton propôs um modelo de bola de bilhar, tá? Não vou entrar aqui em detalhes sobre cada modelo. E depois partimos para 1898, quando Thomson descobre os elétrons e reformula o modelo, né, que ficou conhecido como pudim de passas. Seguimos, então, para 1911, quando Rutherford descobre os prótons, e aí ele também faz uma nova reformulação do modelo, dividindo o átomo em duas regiões, onde nós temos o núcleo e a eletrosfera. Aqui ele já coloca cada partícula no seu devido lugar. E finalizamos em 1913, quando Bohr aplica aí a física quântica para poder explicar algumas coisas, alguns detalhes aí do modelo de Rutherford, né? Além de também organizar a eletrosfera em camadas, tá? Que isso aqui é uma coisa bem importante para a gente poder acompanhar, então, a aula de hoje, certo? Então, o modelo aqui final de Bohr diz o quê? Que nós temos, né? Isso aqui, na verdade, já vem de Rutherford. Nós temos o núcleo. No núcleo estão as partículas de cargas positivas, que são os prótons, e nós também temos os nêutrons. E na eletrosfera, que é uma região bem maior quando comparada ao núcleo, nós temos os elétrons. Esses elétrons, eles estão organizados nas camadas eletrônicas. E as camadas, elas possuem letras, né, para poder aí a gente classificar, né? Então, começa pela letra K e aí segue as 7 camadas, certo? Bom, agora, por que os átomos, então, eles têm tamanhos diferentes? Né? A gente sabe que o hidrogênio é o primeiro, é o átomo mais simples da tabela periódica, ele é o menor deles. E hoje nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica. Por que isso acontece? Bom, é o seguinte, eu vou colocar aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o sódio. Deem uma olhada aqui no átomo aqui de sódio. Né? Nós temos aqui o núcleo do átomo de sódio, ele possui 11 prótons e ele, aqui na eletrosfera, possui 11 elétrons, tá? Bom, vamos então para o próximo. O próximo elemento que eu vou colocar aqui é o ferro. O ferro, ele já possui 26 prótons e ele possui 26 elétrons. Ou seja, ele possui uma maior quantidade aí, né? Tanto de prótons, só que eu não estou questionando muito, não estou discutindo muito os nêutrons, que também vai variar o número, tá? Mas ele possui mais prótons e mais elétrons nas camadas, certo? E aqui, por fim, eu vou colocar para vocês o urânio. Deem uma olhada no tamanho do urânio. O urânio, ele é o maior dos 3 aqui que eu apresentei. O urânio, ele possui 92 prótons e 92 elétrons. Bom, então vamos ver aqui algumas características dos átomos. Os átomos, eles são entidades neutras, ou seja, o número de prótons, que são as cargas positivas, é igual ao número de elétrons, que são as cargas negativas, como eu mostrei nos 3 exemplos aí anteriores. Então, por exemplo, o sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. O ferro, 26 prótons e 26 elétrons, e assim por diante. Cada átomo é representado por um símbolo químico. Nós também já vimos isso. Ferro é Fe, oxigênio é O. Lembrando aqui que tem as regras para a gente escrever esses símbolos. Bom, nós vimos então que cada átomo ele tem uma certa quantidade de prótons que se encontra aí no núcleo. Esse número total de prótons de um átomo recebe o nome de número atômico e ele é representado pela letra Z.
cada elemento da tabela periódica possui o seu próprio número atômico. Por exemplo, então, o hidrogênio, número atômico do hidrogênio, número 1. Já o número atômico do ferro, que nós já vimos, é o número 26. O número atômico do sódio, 11. Ou seja, se eu mudo esse número atômico, eu estou falando de um outro elemento químico, tá? Cada elemento também possui uma massa. E essa massa ela é representada pela letra A. Como é que eu posso calcular essa massa? Essa massa ela é calculada pela soma dos prótons e dos nêutrons. Vamos pensar um pouquinho. Onde que estão os prótons e os nêutrons? Essas duas partículas, elas estão no núcleo do átomo. Então, a massa de um átomo, ela basicamente é o que está aí no núcleo. Você pode me questionar, mas os elétrons não possuem massa? Eles possuem, mas a massa deles é tão pequena que a somatória dessas massas, elas não acabam influenciando tanto assim no valor total aí da massa do átomo, tá? Por isso que a gente não conta. Esse é um fator. E um outro fator que, ainda bem que essa massa do elétron não é contada, é que nós vamos ver que quando os átomos se transformam em íons, eles podem perder ou ganhar elétrons. Já pensou se a gente tivesse que recalcular a todo momento a massa, porque ele ganhou ou perdeu elétrons, certo? Então, e onde você pode encontrar essas informações usando a sua tabela periódica? Você procure, geralmente a tabela periódica ela tem aí uma legenda e nessa legenda ela mostra onde que você pode conseguir esses valores. Caso você não tenha uma tabela periódica e sejam fornecidos dois valores para vocês, como é que você vai saber qual que é a massa e qual que é o número atômico? Pense um pouco. Se a massa, para calcular a massa, eu tenho que somar o número atômico mais o número de nêutrons, então o maior número sempre será a massa, tá? E o menor número será o número atômico. Agora vamos falar um pouquinho de íons. Como é que a gente forma os íons? Os íons, eles serão formados quando o átomo ele vai perder ou ganhar elétrons. Vamos estudar esses dois fenômenos, então. Primeiro aqui, se o átomo recebe elétrons, o elétron tem carga negativa. Se ele está recebendo esses elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. E o íon que se forma, ele recebe o nome de ânion. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, o átomo neutro de cloro. Ele possui 17 prótons, 17 elétrons. O átomo aqui carregado, ele está neutro. Aí, o que acontece com o átomo de cloro? Ele pode ganhar um elétron para se transformar num íon. E daí, o que acontece? Em vez de 17 elétrons, ele passa a ter 18. Então, aqui eu já estou falando do íon cloro, certo? Ou o ânion, que nesse caso recebe até um nome especial, que é cloreto. Outros exemplos de ânions por exemplo, o flúor. O flúor, ele passa desse estado para esse, então significa que ele ganhou um elétron. O cloro, como nós já discutimos. O oxigênio passa desse estado para esse, isso significa então que ele ganhou 2 elétrons. E o nitrogênio, ele ganha 3 elétrons, aí eu represento dessa forma, tá? Bom, agora vamos ver o outro caso. Se o átomo perde elétrons, ele está perdendo carga negativa, Então, ele vai ficar carregado positivamente. E o íon que é formado, ele se chama cátion. Vamos ver aqui um exemplo com o sódio. Aqui eu tenho o átomo neutro de sódio, com 11 prótons e 11 elétrons. O sódio, ele pode perder um elétron. Então, o que acontecerá? Na eletrosfera, de 11 passa a ter 10. Tá? E aí eu tenho, então, a formação aqui do cátion sódio. Os cátions, eles não possuem nomes especiais como os ânions. Eu tenho aqui, então, outros exemplos, O alumínio, por exemplo, ele passa desse estado para esse estado, significa que ele perdeu 3 elétrons. O cálcio, quando passa a ser íon, significa que ele perdeu 2 elétrons. E o hidrogênio aqui, ele perdeu 1 elétron, que, aliás, é o único elétron que ele possui, certo?
Bom, então aqui, para a gente lembrar um pouquinho do modelo atômico de Bohr. Lembrando que Bohr, ele organizou a eletrosfera em camadas, em 7 camadas, tá? Então aqui nós temos, né, os 7 níveis de energia representados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, e aqui o número máximo de elétrons que caberia em cada camada. Bom, aí o que foi visto depois é que essas camadas, ou esses níveis, eles são subdivididos em subcamadas ou subníveis. E esses subníveis, a gente pode também dar outras... existem outras letras, né, para representar esses subníveis, que são esses daqui. Existe o subnível S, o subnível P, o D e o F. Tá? E lembrando aqui também que cada subnível também tem um máximo de elétrons que ele vai comportar. Para você poder entender aí, desenhar um pouco mais na sua cabeça, como é que funciona então o negócio aqui. Olha aqui essa imagem. Eu tenho o núcleo. No núcleo, então estão os prótons e os nêutrons. Aí eu vou para a primeira camada. A primeira camada, 1, ela possui somente um subnível, que é o subnível S. Então, dentro do subnível S, cabe no máximo 2 elétrons, por isso que aqui na primeira camada cabem no máximo 2 elétrons. Vamos para a segunda camada, que está representado aqui nessa cor meio esverdeada. A segunda camada, ela possui os subníveis S e P. No S cabem 2 elétrons, no P cabem 6. Então, por isso que na camada completa, na camada 2, quando eu somo 2 e 6, cabem 8. Vou fazer mais um exemplo. Vamos ver a terceira camada representada aqui em amarelo. A terceira camada, ela está subdividida nos subníveis S, P e D. No subnível S cabem 2, no P6 e no D10. Ao somar, então, esses valores, eu chego que na terceira camada cabem, no máximo, 18 elétrons, tá? E aí, vamos então agora para a parte de distribuição eletrônica. Como é que eu vou fazer para distribuir os elétrons, né, de cada átomo aí nessas camadas? Existe um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, mas que hoje é sabido que, na verdade, não é de autoria dele. E esse diagrama, ele pode ser utilizado para auxiliar a gente aí a fazer essa distribuição, tá? Então, aqui tem o diagrama, certo? Nós vamos começar sempre aqui do 1, porque o 1 aqui representa a primeira camada, né? Então, eu vou distribuir os elétrons primeiro na primeira camada, que é a mais próxima ao núcleo, e aí depois eu vou afastando, tá? Aí, aqui nós temos umas linhas que estão na diagonal. E a gente vai sempre seguir essa ordem da linha diagonal, de cima para baixo, né? Então, por exemplo, eu sigo aqui um S2, quando acaba essa linha, eu vou para a linha de baixo e começo de cima. Então, a ordem aqui, né, seria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 e assim por diante. Bom, aí então, ou seja, aqui seria uma sequência que eu obtenho quando eu utilizo o diagrama de Linus-Pauling. Aí você me pergunta, mas até onde eu vou, né, com essa distribuição? Então, vamos ver. Primeiro, a gente precisa aprender o que é cada uma dessas partes aqui da distribuição. O número maior que você encontra aqui significa a camada, tá? Ou o nível. A letra vai representar, então, o subnível. E o índice aqui representa a quantidade máxima de elétrons que ele pode possuir, cada subnível pode possuir. Você vai utilizar, então, aqui, essa distribuição, dependendo da quantidade de elétrons que você precisa colocar. Por exemplo, hidrogênio, o número atômico é 1, então ele tem somente um elétron para ser distribuído, então eu vou fazer um S1, tá? Lembrando que esses subníveis, eles podem sempre ter menos elétrons, mas não podem ter mais do que a capacidade máxima. Agora, hélio tem 2 elétrons para ser distribuídos, então um S2. Agora, por exemplo, vamos ver o lítio. Lítio, número atômico 3.
ele tem 3 elétrons para ser distribuídos. Eu coloco 2 elétrons no 1s2, mas eu tenho que mais um elétron para colocar. Então, eu vou para a próxima camada, eu coloco 2s, mas eu coloco só um, que é para completar os 3 elétrons. E aqui um exemplo um pouquinho maior é o do potássio. O potássio, que ele tem o número atômico 19. Então, vamos lá. Seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Tá? Seguindo aqui essa ordem que eu mostrei para vocês. E se você somar os subíndices, os índices, você verá que dará 19. Tá? Bom, mas você sabia que nós podemos tirar essa informação da tabela periódica? Como é que a gente pode fazer isso, então, né? Usar a ferramenta da tabela periódica, a tabela como essa ferramenta. Onde encontrar a distribuição eletrônica na tabela periódica? É o seguinte, então vamos lá. Aqui eu tenho a minha tabela periódica, e aí eu vou pegar um exemplo, o ferro. Tá? Quando você, então, observar algumas tabelas periódicas, né, mais completas, elas vão trazer isso. Aí, deem uma olhada aqui nas informações que essa tabela traz. Ela vai trazer o número atômico, ela vai trazer a massa, como eu falei para vocês, a massa é sempre maior que o número atômico, e aí você vai ver uma série de números aqui na lateral. Esses números correspondem à distribuição eletrônica, da seguinte forma: de cima para baixo são as camadas. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na L, 14 elétrons na M e 2 elétrons na N, certo? Então, aqui o ferro utiliza 4 camadas para distribuir os seus elétrons. E quando você soma esse número aqui, ele dá justamente os 26. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente pode definir a sua camada de valência. Isso é importante, principalmente para depois você poder estudar ligação química, ajuda bastante. A camada de valência é a última camada utilizada para a distribuição dos elétrons. E os elétrons que estão dentro dessa camada de valência são chamados de elétrons de valência. Lembra o exemplo que eu falei para vocês do ferro? Então, lembra aqui que eu falei para vocês que ele tem as camadas, as 4 camadas? Quem é a camada de valência nesse caso? A camada de valência do ferro é aqui a 4ª camada e ela possui 2 elétrons. E como que fica a distribuição eletrônica dos íons? A gente tem que lembrar, então, que ao se transformar em íons, os átomos vão perder ou ganhar elétrons. Nós já vimos. Esses elétrons, eles serão tirados da ou colocados na camada de valência. Por exemplo, quais são as configurações eletrônicas? Aqui, perdão pelo erro aqui, não é qual, é quais. Quais são as configurações eletrônicas para o Na+, e o Se2-? Vamos ver aqui. Primeiro, para o sódio. Então, o sódio, aqui, é a distribuição dele para o átomo. A camada de valência aqui é a 3, que é a última camada. Ele possui um elétron nessa camada de valência. Quando você transforma o sódio num cátion, ele vai perder este elétron, então este elétron será retirado dessa camada aqui. A distribuição, então, será 1s2, 2s2, 2p6. E qual seria a distribuição eletrônica para o selênio 2-? Aqui, então, eu tenho a distribuição do selênio como átomo, e ao ganhar 2 elétrons, esses 2 elétrons eles serão colocados aqui nessa camada de valência, completando a camada inclusive. Tá? Há 2 observações importantes aqui que eu quero deixar. Existem exceções à regra da distribuição eletrônica, tá? Principalmente aí, né, nos elementos das famílias 6 e 11, mas que aqui eu não vou entrar em detalhes. E existem íons que são polivalentes, por exemplo, o cromo, né, com vários estados de oxidação, e, obviamente, a distribuição aí para cada íon, ela será diferente, tá? Tá na hora, então, de fazer um self-assessment. Você vai fazer a revisão dos termos que você acabou de aprender. Se você não aprendeu alguma coisa, reveja, seja ou por vídeo ou por livros, que é sempre uma forma muito eficiente também de estudo.
e faça um mapa conceitual para dessa forma você poder fazer um agregado tanto das coisas que você aprendeu agora, você poder linkar isso com o seu conhecimento prévio, certo? E aqui referências bibliográficas, caso deseja fazer um estudo mais aprofundado. É isso aí. Muito obrigada.